E aí, meu povo, vamos começar mais um Pode Misturar. E, gente, a gente demorou um pouquinho, né? Porque ia ser outra pessoa entrevistada, mas acabou que não deu certo, porque tinha que ser essa pessoa que eu vou entrevistar hoje. Encontrei ele por acaso e fiquei pensando, ele vai lançar agora, estrear, né? Uma peça aí de teatro, mas eu vou deixar mais pro finalzinho para ele comentar um pouco. E eu disse, rapaz, eu preciso entrevistar esse cara, porque hoje, lendo todo a biografia dele, né? Eu fiquei, meu Deus, quantos talentos essa pessoa tem, né? Ele é diretor de arte, videomaker, faz edição, faz desenho artístico, ele faz de tudo um pouco. Então vou deixar esse ele também falar um pouquinho dele agora. Não vou nem dizer o nome, vou deixar para ela dizer. É, a gente, graças a Deus, tem conseguido trazer pessoas que agreguem, né, muito conhecimento a todo mundo que está se inscrevendo no canal, isso é muito bacana. E hoje a gente veio de uma série de entrevistas de mulheres, né, grandes mulheres, e a gente sempre pensou, vai ser só mulheres? Não, vamos, como o nome já diz, né, pode misturar, vamos colocar pessoas que realmente agreguem, que vamos misturar assuntos, vamos misturar personalidades, né, Solange? É, sim. E o convidado de hoje é isso, porque ele tem múltiplos talentos. Eu estava Eu conversando fiquei aqui com ele impressionada. nos bastidores, eu falei, minha memória não tá lá essas coisas, então até para decorar tudo que ele faz foi bem difícil. E sem mais, vou apresentar ele, que é um colecionador de talentos. Ele é ator, ele já ganhou concurso de música, até concurso de peça, ó, peça de casamento matuto, né? Tô falando de Edilson Gomes, que trouxe o Gabriel, ator mirim que tá na peça junto com ele, que ele vai falar depois pra gente. E é um prazer pra gente do Pode Misturar ter você aqui, porque todo incentivo à cultura é muito válido, principalmente nos dias de hoje, né? Que as produções artísticas estão muito supérfluas. Então, ver alguém que exalta a cultura, a raiz, isso é incrível. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Fique à vontade. Os assuntos vão rolando, né, Com Solange? certeza. A gente faz aqui tipo um esboço das perguntas, mas a gente sempre foge, sempre se estica. Mas é isso. Então, sintam-se à vontade. Se você quiser ir pro banheiro, viu, filho? Porque ele disse que estava aqui. Ele disse que estava em outro podcast, o bichinho queria ir pro banheiro e ficou com vergonha. Aqui a gente está em casa. Eu trouxe até minha batatinha que eu comprei ali. Não deu tempo de comer, né? Que eu vim apressada. E é isso. E tem aqui os biscoitinhos. Da Mai, biscoitos da Mai com a gente sempre, né? Com a geleinha dela de pimenta. É pimenta hoje, fia? É, né? Pimenta. Eu amo. Ó, podcast passado, não foi, Celone? Ela trouxe um que eu e a Clara só tacando pra comer. Muito bom. Podem provar, viu? Com certeza. E eu nem deixei de falar, né? Dá um oi aí pro pessoal. Gente, primeiramente eu queria agradecer pelo convite. Fiquei muito feliz pelo convite, porque a gente está, como você bem falou, a gente está nesse processo de estreia. A gente está na semana de estreia do espetáculo. A gente pré-estreou São Gonçalo da Amarante. E aí eu fiquei muito feliz porque é uma oportunidade maravilhosa de a gente divulgar o espetáculo, divulgar a data do Sim. espetáculo e tudo mais. E falar um pouquinho também sobre o espetáculo, mas também sobre mim, né? Claro. E eu fiquei até surpreso, vamos lá, pode quer falar sobre o espetáculo. Aí quando a Suela me pediu o meu currículo artístico, eu fiquei surpreso, mas ela falava de mim. Sim. Então eu fico muito feliz pelo convite, agradeço pra caramba. E é isso, a gente tá aqui pra misturar mesmo. Vamos misturar. E quem é de Maraguape, né? Não tem como não conhecer o Adilson. Não tem. Você fala Edilson Gonçalves, não sabe quem é o Adilson. Sempre esteve envolvido em várias coisas, né? Aqui no município. E não tinha como falar do espetáculo e não falar de você. Você é o pensador, né? O executor de tudo isso. Se não fosse você, isso não estaria acontecendo, né? Na vida dos meninos também que lhe acompanham nessa peça. Vamos começar com a primeira. Vai começar? O que é que eu faço aqui, amiga? Pode conduzir Pode ir? aí. Edilson, a gente estava conversando aqui que você começou muito cedo, né? Aos 11 anos de idade, a gente já estava lá, todo artista. E quando foi que você percebeu que você tinha essa veia artística? Foi realmente aos 11 anos que você despertou para isso? Ou foi um pouquinho antes, mas você só começou com 11 anos? Você lembra de mais ou menos de como foi que você começou com isso? Lembro, minha família ela tem toda a influência de artista. Meu avô também foi artista, né? Meu pai é artista, músico, né?
Ele se aposentou há alguns anos da Banda Municipal de Maranguape, tocou em várias charangas, vivia tocando então no tá aí. carnaval. A minha irmã também, ela começou a tocando piano e tal. E o pai, ele sempre queria trazer essa influência para os filhos, né? Então, o grande sonho dele é que os dois entrassem na Banda Municipal. E aí, o professor Teto, Teto, né? Saudoso Teto, ele sempre foi um pai pra gente, né? Meu pai, ele tinha um problema com alcoolismo e nessas dificuldades que a gente sofria, era o professor Teto que chegava junto da gente para ajudar a família e tudo mais. Então, ele também incentivava quando o pai estava bom e, não, traga seus filhos para a banda municipal. E a gente acabou fazendo, minha irmã, eu fiz aula de piano com minha irmã, né? Ela conseguiu tocar algumas coisas, eu não consegui tocar nada. Pelo menos uma coisa tu não soube fazer, né? Porque o Pelo currículo menos dele... né? Mas eu ainda tenho esse desejo, eu tenho uma ânsia, eu digo, meus dedos coçam quando eu vejo piano tocando. Eu acho que eu tenho que acho tocar piano um chiquérrimo. dia. Eu acho Mas meu maravilhoso. dedo é tudo assim, eu não consigo não, já tentei. Menina, esses dedos aqui, porque pode prestar atenção, quem tem, né, quem toca teclado, sanfona, essas coisas, o dedinho tudo mole, mulher, quebrado. Ai, Uns mas meus, coitado, fica quando parecendo começa pé de a galinha. aparecer música, assim, eu fico logo assim, como se Já eu fica soubesse querendo já tocar e tocando. tudo mais. Aí eu lembro dos primeiros, a única música que eu aprendi a tocar, Ré, Mi, Fá, Sol, as coisas As escalinhas, né? Ofélia Gomes de Matos, que foi a professora de piano, que inclusive é autora do hino de Maranguape. Foi ela que foi minha professora. E aí sou louco pra voltar a aprender, né? E aí, nessas indas e vindas, eu entrei na banda municipal. Aliás, eu participei das aulas de teoria musical, que na época era o próprio professor Teta que dava as aulas de teoria musical. Nessas indas e vindas de pegava o instrumento logo debaixo do braço e eu passei pelo teatro que na época era Já tinha espaço Fitec cultural. na época, não, né? Não tinha fundado a Pitec ainda. Era o espaço cultural que ficava em cima do Teatro Municipal, que agora está em reforma, inclusive até na live do Átila que está nos retoques finais, graças a Deus. E aí, né, ao descer, eu vi que tinham no início da aula tinha muita gente embaixo e eu vi, cadê esse povo? Eles tinham entrado no teatro. E eu vi um som. E aí, ao entrar no teatro, até contando essa história pro Jailson, meu esposo, que tá aqui acompanhando a gente. Que tá direto. Cuidar até da alimentação dele, viu? E aí eu tava comentando salgado, que eu não pode entrei, comer, né? eu não posso nem comer. Mas eu vou comer, porque dá mais, não tem como dispensar, não. Aí eu peguei, entrei e vi aquela magia que foi um espetáculo de teatro com som, iluminação, música ao vivo. Eu fiquei assim, eu tinha 11 anos de idade, acho 2 anos mais novo que o Gabriel. Eu fiquei encantado, eu quero saber como é isso, né? E fiquei com aquela ânsia, Então aquela foi vontade. meio que amor à primeira vista, Amor né? Você foi viu e se totalmente à apaixonou. primeira vista. E aí, mesmo assim, eu ficava tentando insistir, até que eu descobri que tinha uma aula de teatro, né? Aliás, na escola. E comecei a participar, foi um grande constrangimento na escola, que na época existia o Festival de Talento das Escolas Públicas. Que aí as escolas se reuniam, faziam as competições sobre salas. Quem ganhava das salas competia com os turnos. Quem ganhava dos turnos competiu entre outras escolas. Quem ganhava das escolas, que era desse municipal, ia competir com outros municípios, até ter o campeão do estado. Era maravilhoso. Mas era o quê? Cada sala fazia uma peça teatral e a Isso, peça era julgada. Isso, era julgado. E aí, geralmente, tem algumas escolas já ia com turno, já a peça pronta. E na nossa escola, a gente fez de turno. E aí, eu lembro que eu ia participar, e era a Linda do Açude do Vavaô. Mas a peça, quando foi pro Teatro Municipal, foi inclusive e seria a minha primeira participação. Só que eu desisti no meio do caminho, sei lá, aquela ansiedade, fui assistir. E aí a escola que eu estudava era o Colégio Rio Grande do Norte, ali na Guaviraba. Foi um constrangimento terrível que o jurado, a peça foi tão ruim, mas tão ruim, que o jurado pediram para apresentar de novo, que não tinha entendido a peça. E eu disse, meu Deus, como é que a minha escola passa essa vergonha? No ano que vem eu vou participar do festival para deixar uma colocação mais... E mesmo sem ter experiência, eu já era meio prepotente em relação a isso. Se eu estivesse lá... Não teria... E aí eram 17 escolas na época que estavam participando no ano que eu entrei de cabeça e fui para dirigir. Nunca tinha dirigido nada na minha vida. A experiência que eu tinha... Tu tinha quantos anos?
Era nessa média de 11, 12 a Tu 13 com 11 pessoas. Já anos tava dirigindo já queria peça. ser o Já queria ser diretor. diretor. Poxa, E é o que eu tô incentivando ele. O Ah. próximo espetáculo ele vai ter. Eu vou começar a ficar com ele do meu ladinho pra ele Pra ele ficar. entender. essas Mas o que é dicas. interessante nos dias de hoje, porque ele vai ter muito acesso a material, porque Exato. graças a as pessoas botam cursos, né, online. Uhum. Tem o YouTube que ensina muita coisa de direção, Isso de é edição, verdade. coisa que você não tinha na sua época. Não Então tinha. você Você foi, aprendeu sozinho, você né? foi por onde assim? O que aconteceu? Eu não tinha nenhum tipo de experiência, não tinha noção de vi o teatro pela primeira vez naquele dia que eu me encantei pela primeira vez. E aí, alguns meses depois eu descobri que tinha um curso de teatro na FITEC. Então eu me enganei. A Já a tinha a FITEC já FITEC, existia. né? O curso de teatro na FITEC. E aí eu passava e a minha mãe proibia de ir para teatro, né? Por puro preconceito, achando que aquilo ali Não ia ia ter mudar o que hoje futuro, eu né? sou, né? Vocês entenderam? Aí, ó, mãe, o Edilson Tem está jeito, aqui, tem ele, ó. O Edilson é o Edilson. E aí, Ponto. mas era uma ideia que era enraizada na cabeça de todo mundo na época. Agora a gente está começando a. Teatro a minha sempre mãe teve hoje tem um maior preconceito de respeito várias pelo que eu formas, faço, né? E ela sabe que faz parte da minha Sim, raiz. sim. E aconteceu que eu tive contato com outro diretor, né? Com um grupo, um curso. E aí, nesse pouco período, eu lancei-me de dirigir. A gente dirigiu para essa segunda edição, essa outra edição, e a gente tirou em quarto lugar. Saiu do último pro quarto Pra- lugar. Tu dirigia só crianças, é porque era da tua Não, sala, eu então era tô só dando criança. sala, tô Ah, dando bom, porque já sala. pensou, né, mulher, se fosse misturado, não vem não, cala a boca, menina, tu não sabe nada, né? Foi, e daí a gente viveu essa experiência, teve até umas competições que nesse período Maranguape vivia uma efervescência de grupos de teatro incrível, eram muitos massa. grupos de teatro amadores, muitos grupos de teatro profissionais, e era incrível, e aí vários festivais que tinha, inclusive, havia o Festival de Esquetes de Maranguape, e haviam competições que era muito enriquecedor, entendeu? Eu sou fonte, eu posso dizer que eu sou filho do Festal, que foi ali que eu me lancei 100% para ir, né? E aí, a partir daí, eu entrei no grupo da FITEC, valendo mesmo, foi quando a gente fundou a Companhia Camarim de Teatro, e aí de lá passei vários anos na Companhia Camarim de Teatro, entre indas e vindas, algum período eu tive que voltar e sair, e fui vivendo essa experiência que foi com a Companhia Camarim de Teatro que eu comecei a fazer apresentações por outros estados, dentro do Ceará. Eu ia te perguntar isso aqui. Você falou aí da companhia que você fez parte. Você fez parte de quantos grupos de teatro? Olha, eu Você fiz. chegar lá. Meu primeiro grupo profissional foi a Companhia Camarim de Teatro, a gente fundou em 2003. Então você foi um dos Foi um dos fundadores também. fundadores. Ainda existe? Existe, completou 20 anos, inclusive. Hum. Eu fiquei de 2003 até 2004, né? Aliás, 2005. Saí, eu retornei em 2007 e fiquei até 2014. Né, passei esse ano. Em 2014, um grupo de artistas, nós saímos da companhia, montamos outro grupo, que é o Grupo Bagagem, e aí eu fiquei do Grupo Bagagem, passei um curto período até 2016 aproximadamente. E aí, nesse curto período, eu fiquei fora de grupo de teatro específico, tentando fazer materiais independentes, sem rótulos. Além disso, eu também fui diretor do Ministério de Artes, que é da igreja, no período de 2004 até 2007, até 2010. Isso paralelo à companhia também, em alguns outros grupos. Que a gente sempre tinha uma distinção de grupo de teatro profissional com grupo de ministério, que era algo Até mais hoje tem. especial, algo mais pessoal. Até porque o teatro de ministério, os voluntários são pessoas da igreja mesmo. Muitos Isso. deles ainda não têm alguma formação específica, né? E o das companhias é mais... E lá na igreja, que é na Igreja Católica de Maranguape, que foi na Comunidade Católica de Água Viva, eu fundei junto com o Cleiton Lima, a gente fundou o Ministério de Artes nesse período de 2004, e quando a gente iniciou as atividades até o 2010, né? Depois eu saí, o Cleiton continuou, e lá a gente teve experiências de dirigir Paixão de Cristo, 2, 3 edições de Paixão de Cristo, que tinha aqui no centro. A gente participou de alguns festivais a nível estadual, a gente foi contemplado, por exemplo, eu fui contemplado no primeiro festival como melhor ator, e a Érica Ferreira, ela foi contemplada como melhor atriz, a gente tirou o 3º lugar, depois de outra edição, eu saí de lá com 6 prêmios. Eu nunca cheguei a ganhar, esse mesmo festival, é até engraçado, que eu nunca cheguei a ganhar o primeiro lugar.
E aí, acho que na quarta vez que eu tava participando, eu reclamei com o Rony, Maria, eu amo esse festival, nunca eu ganho. É disso, não se manca, tu nunca ganha o festival, mas tu sai com quase todos os prêmios. Porque assim, eu saio com maquiagem, É igual quando cenografia. as pessoas vão para aqueles reality show que há de personalidade que se destaca. É. Às vezes o que ganhou é Não é? flopadíssimo, né? E E sempre aí- se destaca outra pessoa que tem mais talento, mais carisma. Aí eu lembro que em 2010, se não me engano, a gente participou e levou 6 prêmios. Em 2014, que foi o último ano que eu participei, levei mais 5 prêmios, né? E, ou seja, a gente nunca chegou ao primeiro lugar, mas aí todo mundo brinca, ele não vale mais Mas um, lá não. vem ele, cheio de coisa aqui, Eu sempre ó. Aí saio no primeiro com lugar esse com... negócio. E ele aqui, ó, dá licença, Exatamente. senhores. Eu me Mas eu tô muito lembro feliz com esse ocupados. período que eu passei na igreja, onde eu tive esse Essas destaque, essas experiências, né? experiências. Eu me lembro disso, eu não sei se foi ano passado, mas eu acho que foi. Que tu ganhou um prêmio, eu não sei se foi um financiamento, eu não me recordo, que Foi. vocês foram para alguns estados. Foi Isso. do quê? Pronto, eu participei de um grupo que foi a companhia onde a gente ganhou prêmios, a gente rodou por alguns estados, né, que era através do Banco do Nordeste. Qual foi a peça que vocês levaram? Na época, a companhia levava, era Livrolândia, o Reino da Leitura, né? Uhum. E pelo meu espetáculo, a gente conseguia o financiamento da Lei Aldir Blanc, no inciso 3, e a gente foi através dessa Lei Aldir Blanc que eu consegui financiamento para montar meu primeiro espetáculo do grupo que eu montei, né? Do Grupo Armorial de Teatro. E foi através desse financiamento que a gente montou o espetáculo, e a gente recebeu um convite para se apresentar em Brasília, na convenção de um partido. E a gente teve essa oportunidade de ir vivenciar com todo mundo. A gente teve algumas experiências boas e ruins nessa viagem. Sempre tem, né? Porque não foi uma viagem exclusiva do Uhum. grupo, era uma caravana que Muita convidaram gente, o grupo né? para participar. E seria maravilhoso porque é uma experiência a nível nacional, de se apresentar para o candidato à presidência e Com tudo certeza. mais. Mas entre lados bons e ruins, foi uma experiência maravilhosa que o grupo até hoje se lembra, se recorda. Tu falou agora do Armorial, né? E como foi que tu... Porque assim, você disse que você já ajudou a fundar alguns grupos, né? E pelo que eu sei, você é o fundador, só você, do Armorial. Do Tipo assim, Armorial. você que teve o projeto, né? Tudo. Porque- Como foi, assim, o teu desejo de, peraí, eu preciso ter o meu Uhum. grupo de teatro e você é o diretor, você falou, você pensa no figurino, né? Você tem as pessoas que lhe apoiam, mas a cabeça pensante, como eu falei, é você. Como foi que surgiu essa ideia? Vou criar o meu grupo agora. É que tem um momento que a gente deixa de sonhar os sonhos dos outros para sonhar o nosso, né? Verdade. E foi justamente isso. Eu sou um cara apaixonado pela cultura popular. Amo os E trabalhos é do bem Ariano notório. Suassuna, É bem notório. né? Amo os trabalhos da nossa raiz cearense, né? Amo o trabalho circense. E foi através desse sonho que eu acumulei os meus espetáculos, os meus textos, inclusive os premiados, eles têm muito foco dentro do cordel, dentro do poema, dentro da literatura e do teatro popular. E eu sempre tive algumas resistências de grupos que queriam montar textos autorais, queriam mais textos de autores consagrados, como Apurunga, que é um grande artista cearense. E eu tenho um texto, eu já fui premiado com texto, então eu tenho autonomia de montar espetáculos com minha autoria. Sim. Então eu decidi realmente montar o grupo, aproveitei a oportunidade do inciso, inclusive essas leis de incentivo são fundamentais para a criação de novos grupos, para a fomentação, né, e a manutenção dos grupos de teatro. É importantíssimo. Mas nem todo Isso é mundo só sabe, gastar. né? Que tem esse apoio, assim, eu acho que é a minoria. No meu grupo, eu posso dizer que o primeiro trabalho dele foi por causa dessas leis de incentivo, porque dificilmente eu teria facilidade de montar o espetáculo que eu montei, que foi o Severinos, que tinha uma cenografia grande, tinha um trabalho de música ao vivo, e foi um dos poucos trabalhos que a gente viu em Maranguape que tivesse um destaque maior, assim. Teve apresentação, não foi? De Teve, vocês, eu lembro. nossa apresentação de prestação de contas foi há quase um ano atrás, foi em julho, né? E foi maravilhoso, foi uma experiência assim, inclusive foi um texto que eu criei, um poema, baseado na obra de João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina. O nome do espetáculo é Severinos. E essa experiência que eu tive, além de
ter sido no meu texto também foi uma experiência diferente daqui fora da minha zona de conforto, que eu sou da zona de conforto, a minha zona é comédia, diversão e tudo mais. E eu quis fazer um poema mais conceito. Foi lindo, foi maravilhoso e foi uma experiência que a gente guardou com muito carinho. Sim. Tu tem noção, assim, mais ou menos de eu não sei se eu posso dizer peças, eu até anotei aqui, eu botei textos teatrais, porque na tua biografia eu vi que no início eram 40. É isso mesmo? Tu já criou 40 textos teatrais? Eu acho que eu já passei, porque tem muitos textos que eu perdi. Uhum. Né? Alguns Então textos tu guarda todos, né? a Todos. grande maioria eu guardo no Drive, não tenho mais digitar, porque se estraga, move tudo mais. Mas é nessa média. É nessa média. Pequenas. Eu tenho, inclusive, textos meus que foi quando eu era criança, que eu tenho guardado. Que uma amiga minha, eu escrevi muito mal, a amiga minha corrigia os textos para mim, até as correções dela lá, é bem interessante. Mas o máximo que eu pude guardar, eu guardo tudo, porque é uma lembrança que a gente tem pro resto da vida. Por exemplo, tem textos meus que quando eu paro para olhar, meu Deus, que ideia legal, dá para você reciclar, dá para você atualizar. E Então, o tempo vai mudando, guardado. né? Dá para adaptar à realidade. É verdade. Tenho muito texto guardado, acho que nessa média. Eu acredito que já tenha chegado a 50. Também acho que Porque nessa atualização do currículo que eu te mandei, faz algum tempo já, mas em relação aos textos eu não atualizei. De lá para cá, escrevi Severinos, escrevi Bem-vindo a Chico City, estou escrevendo outro texto, só esse ano foi 3 anos já são 3 textos, né? E engraçado, se tu quiser, viu? Porque eu tô só falando pra ele. Só me aproveitando de você hoje. Engraçado, tu tava falando aí, eu escrevi esses textos tal e tal. E a gente aqui nos bastidores, eu tava dizendo pra ele que eu não entendia de como era assim, que vinha essas inspirações mesmo na cabeça dele. Porque, gente, eu sou criativa, mas igual o Edinho estava a nascer ainda. E a pergunta é, de onde é que tu acha que vem essas inspirações? Assim, como é? Tu senta mesmo, tu para, tu tem aquele teu momento, ou tu tá ali, do nada vem uma ideia e tu já corre para escrever. Como é esse teu processo de criação, de inspiração? Meu processo de criação é bem louco, porque assim... Porque eu sei que tu é bem elétrico, né? É isso que eu tô te perguntando, assim, como é o teu momento tranquilo, como é que é? Porque assim, eu não posso dizer assim, tal dia eu vou escrever algo tal, porque não funciona São desse estalos, jeito, né? Por exemplo, para escrever Bem-vindo a Chico City, eu pensei na ideia de escrever uma história sobre Chico Anísio, mas eu não tinha como desenvolver a história. Qual foi o condutor disso? Então eu digo muito que as minhas madrugadas são maravilhosas para isso. Aí eu estudei muito, fui ver biografia de Chico Anísio, e eu me recordo que de madrugada eu estava quase dormindo, veio uma ideia na minha cabeça. Aí eu me levantei e fiquei alimentando essa ideia, quando foi de manhãzinha, passei tudo pro papel. Quando foi de manhãzinha, passei tudo pro papel e fui desenvolvendo. Mas o processo de criação em si, eu posso dizer da minha experiência de criança, foi sempre através da observação. Observar características de pessoas, pelo menos de criação de personagem. Observar características de pessoas, observar o olhar, a forma de falar, o jeito, o timbre. Então, a observação é uma ao montar um personagem, a gente faz uma coletânea dessas características, dos trejeitos, e aí a gente vai notando, a partir dali a gente pode puxar de um, puxar de outro e montar um personagem. Por exemplo, no Bem-vindo a Chico City eu faço 4 personagens do qual eu não apareço, só quem aparece é a minha voz. E eu, meu Deus do céu, onde é que eu vou imitar Chico Anísio? Porque Chico Anísio é um mestre, né? É muito difícil, tipo assim, por ele ser um artista tão consolidado nacionalmente, existem várias coisas a respeito de Chico Anísio. Então, você criar um conteúdo sobre uma pessoa que já tem uma grandiosidade de conteúdos produzidos sobre ele, você pega a história dele, fazer algo novo, você pega uma problemática, eu tenho um grande personagem para criar um conteúdo, mas já tem muita coisa sobre ele. Então, o que fazer de diferente, né? Então, assim, eu ia até perguntar também, já que tu tem, assim, uma vasta, múltiplos talentos e passeio, assim, sobre as artes, né? Que o Edilson, pelo que eu vi, ele passeia, ele produz música, ele dirige, ele capta material, ele é ator, ele é locutor, ele imita, ele faz o figurino, ele tem cenografia, ele tem a parte burocrática. Então é muita coisa.
Sobre esse teu projeto de criação, já que a Suelen estava falando da criação, dentro desse plano de criação, quando tu começa a criar isso, que tu tem um estalo, vou falar sobre Chico Anísio. O que é que vem primeiramente? Bom, sobre este trabalho eu quero ser o diretor e o ator. Se tu tem preferências. Ou se não, esse trabalho aqui eu quero fazer o roteiro, eu quero fazer isso, mas eu não quero. Ou se sempre, em todos os trabalhos, tu também explora todas essas áreas. Depende muito. Tem trabalhos meus que eu queria muito só atuar. Porém, os últimos trabalhos, como eu estou à frente do grupo, tanto como produtor, como diretor artístico, ultimamente eu estou querendo ser mais diretor artístico. Por exemplo, no Chico City eu entrei, mas justamente porque o elenco é reduzido, né? E aí eu vi que as definições e personagens são muito ricos para eu deixar de fora algumas coisas. Sim. Então, para não sobrecarregar os Ficarem meninos, incompleto. porque os meninos fazem mais de um personagem cada um, né? Cada um faz 2, 3 personagens. Para não sobrecarregar o elenco, eu me obriguei a entrar em cena para que eu pudesse dar uma aliviada pro elenco e a gente conseguir cada um focar nos seus devidos personagens. E esse especificamente Chico, eu não queria estar, mas eu preciso estar para que a gente consiga. Mas, por exemplo, eu amo ser dirigido, né? É muito difícil você raro. estar em cena. Mas é raro. Eu já Principalmente conversei, ele que é diretor, eu né? conversei com vários diretores já. Eu era repórter do canal Unifor e apresentava o programa lá. E todas as matérias que eu fazia relacionadas a artes, os diretores falavam, eu tenho essa dificuldade de quando eu vou em cena, eu ser dirigido. Eu tenho que, tipo assim, tá, eu sei que isso funciona comigo, mas o diretor tá falando que eu tenho que fazer outra coisa. E muitos deles têm esse bloqueio. Então, assim. E é porque aquela coisa, assim, sabe aquela história dos casa de ferreiro, espeto de pau, Sim. né? Você não consegue fazer uma coisa pra si. Por exemplo, eu tava até, meu esposo tava brigando comigo porque o anúncio do Bem-vindo a Chico City, eu entrei em contato com o Michael Sampaio, que é um grande amigo design de Maranguape. Não, você que vai fazer. Eu não consigo E fazer você algo pra mim. E eu sou design A gente tem esse também. problema, né, Solange? Tipo, a gente tem agência, eu tenho a minha, ela tem, inclusive. Acabou de passar a minha. Passou. Agora vai passar a dela já já. Então, a gente cuida da cadela, gente. Você já conhece. A gente trata o nosso cliente aqui, né? Atualiza tudo dele. Vai no nosso. Não, o Vai lá Michael no nosso. cuida do meu dos designs. A Edmeire cuida do marketing institucional, que ela faz os nossos, inclusive, um abraço pra ela. Um beijo, minha Rapaz, eu gatinha, quero minha conhecer a irmã. Edmeire, viu? Porque eu viajei agora com o pessoal da saúde. Falaram tanto dela. Foi. É um beijo. Ela acaba sendo meus braços da comunicação lá do meu grupo, que ela cuida. E você bichinho. foi uma inspiração pra ela foi uma muito isso, né? O Edilson E eu brigo inspiração. com ela porque ela me inspiração. Aí fica aquela briga. Ai, que fofa. Tipo, eu e a minha irmã. Beijo, Quando eu Alexandra. tô muito Te pra amo. baixo, ela me levanta. E ela é muito pra daquelas que baixo. ela é bem sincera. Ela sempre falava, ó, hoje eu conversei com o Edilson, Edilson, você tem que ser assim, tá? Né? Ela acaba te puxando quando tu precisa de alguém, né? Exatamente. E eu falando da Edmeira, eu me lembrei que a gente não. Dessa veia artística do Edilson, a gente tava na Farofa e o Edilson foi com a gente. E é engraçado os insights do Edilson, assim. Ele é videomaker também, né? Também é edição. Aí ele tava, eu nunca esqueço desse dia, a gente tava sentado perto dos meninos do bar. Ele tava lá sentado desse jeito, ele, ó. Ele tava assim, olhando pro tempo. Aí ele, vem aqui. Aí se levantou, vamos fazer assim, ó. Os meninos vão ficar assim. Aí ele já. Parece que ele fica parado aí do nada. Vem aqui, vamos fazer. É porque artista não é normal. Pior que é assim, eu tô assim, olhando bolotando. Não é normal. Mas eu fico Já te bolotando. disseram olhando pro isso, tempo, tu do nada sabe que vem tu não é ideia. normal, né? Tu sabe que tu não é Eu sei, eu normal. acredito. Mas Eu acredito. todos Eu os tenho artistas, experiência. eles são muito sensíveis, então eles captam as coisas muito rápido. Isso que tu fala dos ensaios que tu tem na madrugada, é muito artístico isso. Eu trabalho diretamente com cantores e do nada eles me ligam 4 horas da manhã. Eu tenho que trocar não sei o que na música. Eu tava dormindo. Mas tem que, eu preciso falar agora. Fala, ele começa a falar. Então, assim, o artista, ele tem muito disso. Tem muita percepção de tudo, né? E tudo muito rápido e tudo muito intenso. É tanto que quando você vai conversar com o artista, ele sobre qualquer assunto. Eles têm uma visão tão ilustrativa de tudo que chega a ser encantador. E eu me lembro quando a gente começou na Brandes,
que a Edmere estava ainda comigo, o Edilson foi, sem dúvida, um dos nossos maiores, quando a gente sempre falava, uma das pessoas que acreditou na gente, que nos incentivou muitas vezes a fazer coisas de graça pra gente poder começar a entregar o nosso trabalho. Assim, ele nos apoiou muito. Não tem como falar de Brands também e não lembrar de você pelo seu apoio no início, né? E voltando para falar da questão da inspiração, né, que você disse da Edmere, eu me lembro quando a gente sempre ia gravar, ela sempre ficava assim, não, se o Edilson estiver aqui eu sinto mais segurança. Porque a gente sabe o artista que você é, a gente sabe que o seu olhar é diferente do nosso olhar que a gente estava iniciando, né? Então, assim, eu não tenho dúvida que você é, sim, referência para muita gente. Às vezes, eu sempre até falei ontem, às vezes a gente faz a diferença na vida de uma pessoa e a gente nem sabe. E você fez a diferença na minha vida, na vida dela, né? E hoje em dia ela faz na sua, né? E assim... Não, é uma inspiração, assim. Eu digo isso porque, assim, uma vez ela me mostrou... Pronto, Dia dos Namorados. Eu peguei, a gente tem que fazer uma coisa fofinha pro namorado, né? E ele já, vai porque mora comigo, eu vai pro quarto, como é que eu vou preparar? A gente é grudado, a gente é muito grudado. A brutalidade, vai pro quarto que eu vou. Aí eu fiquei na sala Tão tentando carinhoso. editar pelo celular. E hoje eu digo todas as vezes absoluta, os videomakers se preparem porque câmeras com tempo não vai existir, é celular. E aí eu fui editar, vai editar, cut, eu passei mais de 1 hora, eu não consegui, perdi o arquivo, porque eu vou computador que eu não sei não. E aí eu fui entender o quanto o trabalho de vocês é impressionante, porque meu amigo, aí Edmere eu não tô conseguindo fazer. E ela faz ela faz em 3, eu fiquei, meu Deus do céu. É impressionante como o avanço da tecnologia tem feito Tem facilitado, né, o nosso comunicação, trabalho. tem facilitado para vocês. Para mim, eu fiquei desesperado. Porque eu sou aquele do computador, do mouse, tudo mais. Algo que é importante a gente se atualizar, né? E eu vou me atualizar, porque é babado você. Não é fácil. É muito difícil mesmo pra mim. Mas é assim, é incrível que no 3 vocês fazem uma coisa. A Suelane, a gente trabalha no mesmo setor, e aí eu vejo a agenda dela. Como é que ela edita tão rápido? Eu passo tempo no computador pra editar. No sábado, O celular agora, facilita sábado bastante. eu fui pego pra Cristo. Sábado eu tive que fazer 5 vídeos. Uhum. E eu vim terminar, o meu último vídeo era 10h40, não, era 10h20 da noite. Eu tava com a minha vista cansada e tudo. Eu imagino. Mas é a praticidade. Mas enfim, vamos voltar, que a gente fugiu aqui do Só momento, falando, né? só falando do que tu falou, voltando um pouco, bem rápido, que tu falou que os atores fazem vários personagens. Uhum. Gente, eu acho que essa hora que eu percebo mais quando eu vou pro teatro, se o ator é realmente bom. Porque ele entra com uma fala, ele entra com um jeito, um trejeito, sabe, um movimento. Depois já vem outro, Depois, quando ele vem totalmente diferente, Uhum. aí eu esqueço até um pouco o personagem, eu começo a admirar o ator. Eu digo, vale, ele não tem nada a ver com quem ele acabou de mostrar. Isso é muito incrível. Como a gente entende que hoje as leis de incentivo à cultura é muita burocracia para se conseguir os recursos, e quando o recurso sai, você já está ali na estrada, lutando, batalhando, as equipes realmente estão cada vez mais reduzidas. Os atores não tem só aquele trabalho, tem vários trabalhos para poder, né, pagar as contas, porque infelizmente o Brasil é um país muito rico de cultura, mas não valoriza a cultura. Isso cada dia mais morre, principalmente com as novas tecnologias. A música está mudando. A pessoa vai muito pouco ao teatro, Isso é né? verdade. Hoje em Você dia. conversar com Nesse período alguém. pandêmico, tanto os grupos tiveram dificuldade de montar um trabalho, quanto eles tiveram dificuldade de sobreviver. Sim. E para além disso, agora eles estão tendo dificuldade de viver de bilheteria, porque nenhum artista praticamente vive de arte. Mas a bilheteria é um fôlego para que a gente possa preparar um trabalho para o próximo trabalho do grupo, por exemplo. E aí, isso não somente no teatro, mas no cinema também existe essa desaceleração das pessoas irem ao teatro, de irem ao cinema, e por causa disso, obviamente, também pelo crescimento dos streams, né? Mas também no teatro especificamente, que é um público, que já era um público, a parte do streaming, a parte que queria se mergulhar no universo do teatro, da arte cênica ou da dança,
era um público à parte, mas que se afastou devido a esse período pandêmico. Sim. Então há um prejuízo, a gente pode dizer que é sequelas da pandemia, que com muita dificuldade está sendo recuperada. Edilson, como tu assim, é videomaker e tal, tu nunca pensou em fazer curta-metragem? Eu já fiz. Já? Tá Eu já vendo? É uma fiz. pergunta O que é que tu não óbvia, fez? né? Eu Mas, assim, fiz, o mas que assim, tu eu fez? fiz de forma amadora, quando era Tem moleque. tem um curta, até um humorista, me foge aqui a memória. É, No YouTube, ela é um humorista, eu sucesso, conheci ela lá na inclusive. TS. Ela fala sobre coisas do sertão de uma maneira bem Ai, que Vida. humorística. Eu acho Não, que é o Ai Ai, Que Que Vida Vida foi é um filme piauiense Uhum. maravilhoso, do Cícero Lima, eu acho que é o nome dele é Cícero Lima, que ele fez o Ai Que Vida 2 mais Cícero, desculpa, não tava tão bom quanto um, mas primeiro é o um maravilhoso. foi assim, Melhor, né? gente, o um, você quer ter preferência por um personagem, não consegue, porque todos são muito caricatos, Uhum. Acho que não, vou assistir esse é um vídeo. filme Ai, Que Vida tão é muito engraçado, divertido, é desde o muito começo legal. até o final. Enfim, tem esse no YouTube dela, que é humorista, e ela faz capítulos, faz curta também. Aqui. É muito teatral. Rafaela? Rafaela. Não, é não. Diná Moraes. Diná Moraes. Moraes. Ele é menino, olha. Eu Diná acho que daria Moraes. muito Ele é bem. Aproveitar que ele falou aqui. Diná Moraes. Ele chegou aqui todo caracterizado, né? Daqui a pouco a gente Foi. vai conversar com ele, que ele vai fazer um papel E importantíssimo. ele já né? se soltou, porque a gente Ele é permitiu que ele desenrolado. podia Foi que ele ir podia ir no no banheiro. A gente, não, se quiser ir, pode ir. A gente banheiro. A libera. batatinha fica. É você. Obrigada. Então. Mas deixa eu agora perguntar aqui pro Gabriel. Sim. Gabriel, me conta, como foi que tu conheceu o Edilson e como foi que tu despertou pro teatro? Foi o Edilson que te incentivou ou você já tinha essa veia mesmo artística? Eu sempre tive o desejo de ir ao teatro. Pera. Tá legal o áudio dele? Tem. Eu nunca tive experiência com teatro, nenhuma. Só na escola, né? Que foi poucas. E o meu irmão, José, um beijo, José. Beijo, José. Beijo, Ele José. me colocou no teatro como surpresa de aniversário. Meu aniversário era uns meses depois. Aí ele me colocou como presente de aniversário. Quando eu cheguei, eu não fazia ideia de quem era Edilson. Desculpa. Quem não é Edilson? Não fazia E ideia. eu entrei pro grupo. Logo ele me deu um texto, eu decorei. Uhum. E todo mundo me parabenizou lá por ter decorado um texto tão rápido. E aí, eu achei que eu iria fazer um teste para poder ser selecionado pro elenco de Severinos. Quando eu cheguei, ele falou, você já tá selecionado pro elenco. Ai, tu que fez a Viu? seleção, então. Tu que Não tava... teve seleção, ele chegou. Tu chegou, ele já decorou. Ele decorou, fez a cena divinamente. O papel é seu. Ganhei. E Ganhei, singelo. Simples assim, ganhei. Perfeito. Mas assim que ele chegou aqui, a gente vê até a forma que ele fala, ele é bem expressivo, né? Você nasceu pra isso, viu? Mas a gente vai já que perguntar aqui, quando a gente começar a falar do Chico City, eu vou voltar pro Gabriel, porque aí eu quero fazer uma pergunta específica. Deixa eu só pra perguntar ele. pro Gabriel. Hum. Quem que faz a maquiagem? A sua. Jailson. Tua. O Jailson é É o que você? faz o figurino, De né? todo É, mundo. de todo mundo. É. A terra Também é dele. ator? Ele também Que tá na legal. peça, ele também tá na peça. Ele Eu tá- vou, viu? É agora, viu? E Sábado eu não vou domingo. pedir cortesia. É aberto ao público. Ai, é. É. Pois faz logo o convite, aproveita na Isso deixa. é uma forma de incentivar as pessoas lá também. Foi mais ou menos isso. Tipo Foi- assim, foi eu quero exatamente levar a cultura porque as pessoas têm Mas Não acesso. você lembro. comprar o ingresso também Foi você exatamente incentiva. isso, porque eu não lembro de um dia que houve uma apresentação de teatro em Maranguá. Eu sou gago também, viu? Só porque não parece, mas eu sou gago, eu travo de vez em quando. Eu também. Eu Então, não faz me recordo muito também, tempo, verdade. Não me Faz recordo. muito tempo que não tem hoje a apresentação do grupo de teatro, espetáculo. Faz muito tempo. Uhum. Então, pronto, pra dizer, o último que teve foi o nosso. Pode ser, Porque menina, eu já ia falar disso. Não foi de Ano vocês, passado. não. E aí, com esse período de um ano sem ter praticamente, mais de um ano na verdade, eu não, vou botar gratuito, até porque eu tive apoios fundamentais que me ajudassem. É, se você E quiser é falar nada o como nome das claro, pessoas, com né? certeza eu vou falar quando a gente começar a Uhum. entrar no Chico, a gente já... Uhum, Eu já já vai vou agradecer, né? Vamos entrar no Ei, Chico, né? aproveita e convida o pessoal, fala onde é tudo. Pronto, Aí já- o espetáculo Bem-vindo a Chico City, a gente vai se apresentar lá na casa do Chico Anísio,
ali na rua Chico Amador. Aqui em né? Maranguape, Aqui em Maranguape, gente. ali na Parque das Rosas, todo mundo chama de Água Cemitério, mas ali no Parque das Rosas. Sim. É bem pertinho da Casa do Chá, do outro lado da Casa do Chá, na rua Chico Amador, é a Casa do Chico Anísio. Entrada gratuita às 20 horas. É um espetáculo infantil, tá tão tarde para as 20 horas. É justamente porque eu queria também, porque o espetáculo ele parece ser infantil, mas ele é aberto ao público. Classificação livre. Sim. Criança consegue assistir, adulto também. A linguagem é Mas simples e para as aí, crianças. geralmente, a galera consegue ficar mais livre nesse período. Em Maranguape tem uma tradição que só funciona tudo depois da missa. Ah, É é? verdade. É tradição. Então, ou você faz antes, ou você faz depois, para ficar mais. A gente tem um tempo de testar a iluminação. Inclusive, Sim. vai ser uma iluminação que não é de teatro, é uma iluminação de festa. Então, a gente vai ter umas adaptações muito grandes. Sim. Não É é assim, no Alberto. teatro, vai ser em frente à casa do Chico, no tablado. Então a gente vai fazer as adaptações do espetáculo feito pro palco, tá ali, e a gente vai fazer adaptações, então a gente precisou de um tempinho a mais para testar som, luz e tudo mais, por exemplo, botou para as 20 horas. Mas se Deus quiser, a gente vai fazer. Mas no todo sábado Qual também dia? vai ser às 20? Não. os dois Sábado dias. agora? Sábado, às 20 horas, E domingo às 20 horas. horas. Uhum. Dia Sábado e 17? domingo. Dia 19 e dia 20. De Sábado 19 e domingo. 20. Agora, de agosto, essa Vai ficar semana todo já- final de semana? Não, é só esse final de semana. depois No vocês outro vão final de rodar, né? semana, Aí no outro final de semana tem um evento do governo do estado. E aí no outro final de semana a gente está escalado, provavelmente só confirmavam para Forquilha. É? Né? Aí depois a gente tem Teatro Chico Anísio em Fortaleza. E aí a gente está fechando a agenda de outubro, que é o mês das crianças, e finalizando e fechar a tábua da tabela de setembro. E como é que o pessoal de Maranguape aproveita, que é só esse final de semana, E a é de graça oportunidade. aqui, né, gente? Não tem Por favor. desculpa, gente. É uma Não dá. oportunidade incrível. As mães levem seus filhos, incentivem. E outra coisa, quem assim, eu perdi no Maranguape, mas eu quero ir para outra cidade e não lembrar a tua fala, onde é que acompanha também as novas datas no teu Instagram? Ou tem um Instagram Pode acompanhar específico? pelo grupo, o Instagram Armorial, do grupo né? é Grupo Armorial, bem simples. Grupo Armorial, grupo Armorial, e eu inclusive coloquei a agenda do mês de agosto. Certo. E aí quando eu fechar o mês de setembro, já publica a agenda de mês de setembro com datas, horários e ingressos, valores de ingressos, e a agenda bem direitinho, né? E Edilson, engraçado, a gente já vai entrar agora aqui, a gente já tá falando muito do Chico, né? É engraçado que quando eu vi a chamada, Bem-vindo a Chico City, eu já não. E eu vi também toda a parte artística, que foi o Michael que fez, né? Que você Foi. falou. A apresentação é divina, né? E assim que a gente olha, no meu coração veio aquela sensação assim de isso não é pra ficar só aqui. Você tá levando o nome de um grande artista, né? Global, por sinal. A gente é abençoado, né? De ter como uma referência aqui em Maranguape, Chico Anísio. E assim, eu espero de coração que não fique só aqui, que vocês realmente saiam daqui, porque vocês estão levando o nome de um grande homem, né? E aí, introduzindo a isso, eu te pergunto, como foi que surgiu a ideia, por que o Chico? Foi exatamente por você ser de Maranguape, entender a importância que ele tem artisticamente, não só aqui, mas no Brasil inteiro? Exatamente. Em Maranguape existe uma grande injustiça que é feita por Chico Anísio, que foi popularizada com, acho que uma das fake news mais antigas que a gente pode se imaginar. A ideia de que Chico Anísio uma vez disse que Maranguape só existia uma rua. E aí eu fui pesquisar essa ideia, por que as pessoas têm essa repugnância por Chico Anísio. Algumas pessoas, não todo mundo de Maranguape. Daqui da cidade. Daqui de Da própria Maranguape, cidade, Chico Anísio, que ele não valorizou mais. E ele fazia sempre falava piada, muito de mas- Maranguape, né? A gente mais piada assim de onde a gente mora, eu faço faz direto. demais, Eu esculhambo meu bairro às vezes, mas eu amo. Maranguape em horário nobre. Não, Todos gente. os dias. Todo mundo sabe Em que rede ele é nacional. cearense de E Maranguape. é de Eu Maranguape, fui descobrir o porquê mas sempre eles focavam em uma determinada frase. É porque tem gente Maranguape ruim. só tem uma rua. Eu fui descobrir. Eu vai fui ver demais. pesquisar sobre Chico Anísio. E aí vi uma entrevista que não era Chico Anísio que dizia, é Pedro Bial, que veio a Maranguape para visitar Maranguape. Junto com Chico Anísio, isso é uma entrevista, acho que do Globo Repórter, dos anos 80. E aí o Pedro Biel, lá na pontinha do retorno da Outramba, que na época nem tinha retorno, era reto, ele disse, Maranguape é uma rua pequena, é uma cidade pequena com apenas uma rua. Aí, ao passar em rede nacional, a galera
quem pôde assistir, imaginou que foi o Chico que disse. Fizeram o Espalhou essa telefone sem ideia, fio também, não conta e pouco. saiu essa ideia de que o Chico Anísio disse, Maranguape só tem uma rua, e não é. Uhum. E aí, Chico Anísio é até engraçado que nessas entrevistas, ele foi ao Jô Soares e virou um meme super divertido. Não, aquele dali eu Que assisti ele várias diz, vezes. o pessoal diz que fala mal de Maranguape, mas eu vou falar do Maranguape. Aí começou a passar, né, de Londres, da igreja de Notre Dame, dizendo que Aí é vinha a igreja daqui. matriz. Uhum. É muito engraçado esse vídeo. Mas é uma grande justiça que eu queria pretensiosamente corrigir através de uma homenagem de artistas maranguapenses para o próprio mestre. Por quê? Chico Anísio sempre disse em suas entrevistas que os melhores anos de sua vida foram na sua infância, aqui em Maranguape. Aqui, Então, eu quis contar a história de Chico Anísio, não contando as glórias que todo mundo já conhece, não contando essa vivência, mas contando a infância dele aqui, Ai, que massa. até ele perder tudo com a família e ele ir para o Rio de Janeiro. Então, eu comecei, eu usei dessa licença poética para brincar com personalidades de Maranguape, e fazer essa mesclagem entre personalidades de Maranguape, Copo Cheio, acho que as pessoas antigas conhecem, era o Copo Cheio, que as crianças tinham medo, né? A Praia Eu não Sala, conheço. muitas crianças Eu tô boiando. Não. Copo cheio era o quê? Era um andarilho, né? Ah. Que ele tinha um problema com o alcoolismo e... Mas existia mesmo, não era invenção, não. Não é lenda urbana, não? Não, Ele não existiu existia. aqui de Maranguape. Aqui de Maranguape. Copo ele tinha cheio. problema de alcoolismo e as crianças tinham muito medo porque ele mexia com Lá no Lá meu vem o bairro, copo cheio. lá no meu Eu bairro gosto tinha um de neto doido. Eu chamava o Copo Cheio, tinha do Lu, a Maria Baião, né? Ah, Tinha personalidade com o professor Teta, Elvia Matos, a saudosa professora Elvia Matos, a dona Graça Timbó, professora. A gente fala, por exemplo, na hora que a gente vai estar tendo o professor Raimundo, a gente cita, né? Esses professores da nossa e esse cidade. povo todo é da época dele, né? Do Chico Anísio, E aí o por que a gente faz? A gente brinca que Chico Anísio, antes do professor Raimundo, ele imagina, não, eu não tenho mais idade para ir para Tia Alzirinha, e a gente vai citando Tchauzinho é conhecida. a gente vai citando personalidades da nossa cidade, pessoas da nossa cidade, como se eles tivessem vivido no período de Chico Anísio hoje. Então, é uma mistura de presente, passado e futuro sobre a ótica da licença poética. E através dessas personalidades que vai surgir inspirações para o Chico Anísio, antes de ir embora, guardar todas essas inspirações na bagagem e ir embora para o Rio de Janeiro através da perca porque, para quem não sabe, o Chico Anísio era uma família rica aqui em Maranguape, né? E eles perderam tudo através do incêndio, perderam toda a frota dos pais, que era a maior frota do Norte e Nordeste. Eles perderam tudo e até dizem em entrevista que eles dormiram ricos, amanheceram pobres. E para a gente brincar com essa licença poética, a família, no espetáculo, a família do Chico Anísio vai na seguradora. E quem é o dono da seguradora é o Justo Veríssimo. Que nesse momento enrola eles e faz eles perder tudo, né? O professor particular do Oliveirinha, que o Chico Anísio, quando era chamado de Oliveirinha, quando era criança, não era chamado de Chico Anísio, Era chamado de Oliveirinha. E aí o Oliveirinha, o professor particular dele era o professor Raimundo. A pessoa quem dava conselhos era o Painho. E a pessoa Você que foi contava pegando histórias personagens dele pra sim, contracenar com legal. ele criança. E quem contava histórias mirabolantes, que dá conselhos para, por exemplo, ele contar histórias para o Brasil inteiro, é o Pantaleão, que o Pantaleão é o grande contador de histórias, de causos, né? E aí a gente vai trazendo o Oliveira vai passando por todas essas figuras, por todas essas histórias, até chegar o momento de ele partir. E aí a gente não vai contar como isso vai acontecer. Porque quem quiser vai, né? Até eu tô super empolgada. Então é bem incrível, os meninos, o Gabriel faz um trabalho maravilhoso, que eu queria que ele contasse. Tu é quem na peça, Gabriel? Pois Sou é. Oliveirinha. Ele vai ser o ator principal, né? Ele vai interpretar o Chico Anísio, né? E a história, só para contextualizar, conta a história de cinco brincantes de trupe de teatro, trupe circense, que viajam o Brasil inteiro atrás da essência do riso. E aí eles são confrontados com a internet. Que a internet é aquela que é preconceituosa, que faz bullying, que faz piadas de mau humor, que afeta... E aí, para eles combaterem a internet, eles voltam a Chico City para descobrir a essência do humor e vão vivenciar essa vida até os 9 anos de idade. Gente, eu fico assim, tô contando, Eu aí tô eu digo, meu Deus, como é que faz? Vai fazer um texto desse, meu Quando povo. eu digo que artistas não são normais, é porque eles têm essa especialidade de buscar
dessa sensibilidade que é incrível. E também eu acredito que, se não, eu vou fazer o pedido, por favor, à Secretaria de Cultura, à Prefeitura de Maranguape, para estar sempre apoiando essas criações, porque vocês estão tornando viva a história da cidade. E teve, né, Forquilha gente? vai Teve, e aí conhecer a justamente história de Maranguape, Fortaleza, e onde você Que passar, vá por outros cantos, não é né? só levando a história do Chico Anísio, mas quando você traz para dentro da peça nomes que viveram na cidade, que se popularizaram, né? Uhum. Isso é incrível, isso é muito enriquecedor. Antes de iniciar o processo de montagem do espetáculo, eu tive uma ideia de juntar o secretário de Cultura, Eu me lembro. Lúcio Santiago, e o prefeito Átila Câmara. Além do vereador Martão Chimenez, que na época, no dia, não deu para ir porque estava em sessão, mas eu peguei e expliquei todo o projeto. Tu fez uma apresentação para eles, né? Eu me É lembro. quando a gente Mostrei os croquis, o figurino, os desenhos da cenografia, contei essa história da sinopse, e eles ficaram encantados. E aí eu posso dizer, assim, com muita alegria, que esse espetáculo só existe por causa do apoio da prefeitura, por causa do apoio do vereador Marlon Chimenez. Parabéns. Eu não sei nem prefeito. quem eles são, mas ó. Sempre imaginam que, assim, ai, político não apoia a Mas é de obrigação do político. Exatamente. E eu acho que é porque você não está votando Às vezes no é político certo. às vezes é obrigação e nem todos fazem, Eu né? bato palma E a- pela emoção, mas é obrigação do Estado manter viva a cultura, porque somos nordestinos. Uhum. A gente já é bombardeado aí por muita coisa que vem do sul, do sudeste, e quando a gente chega lá fora, a gente é visto como matuto. Se a gente não se fortalecer, Uhum. né, a nossa cultura Eu até morre. brinco com o Martoni, que é o vereador que ajuda a gente. Eu disse, a gente até brinca no grupo que na hora que Martoni tá precisando R$100 pra fechar umas fitas ali. Na hora, minha amiga, aí, mano. Aí, meu Deus do céu, a gente chama ele de Santo Expedito. Tinha que chamar de Santo Pix. Porque eles mandam o Pix pra ele na hora que a gente tá desesperado. Hoje, por exemplo, ele ficou de mandar 150 pra gente Manda o Pix 150 vincular pra Dilson. a propaganda volante, o spot nas ruas, e na hora, com certeza, pode ajudar. Inclusive, até esquecendo, a farmácia Unifarma, da Que é empresária patrocinadora Adriana também, né? Lima, ela patrocina a gente, é uma pessoa maravilhosa. Inclusive, teve um período no grupo que a gente não tinha sede. E aí eles ajudaram com espaço. Então tem guardavam empresários nossa de fotografia, Maranguape que também. está nos ajudando. Inclusive, uma das pessoas maravilhosas, que é o Fresco de que é o Henrique Almeida. Ah, o Henrique. Ele me ajuda pra caramba, ele já doou muita coisa pra gente, inclusive o banner que a gente vai receber maravilhoso. Foi dele, né? Ele sempre ajuda a gente. As impressões, por exemplo, do outdoor, a gente conseguiu um outdoor, só que infelizmente não deu tempo, porque a maioria já estava tudo lotado, que a gente acabou pedindo de última hora, ele se disponibilizou de doar a impressão do outdoor. O Henrique Almeida é outro padrinho que a gente tem, a gente, graças a Deus. E eu posso dizer que não é sorte, porque assim, eu vou atrás. Eu saio do meu canto, eu vou à luta e tudo mais. Mas, Tá até captação de recursos, você também faz na companhia. mas daí, quando um grupo de teatro não tem conheço muitos artistas, eu até conversando esses dias com o Jailson. Tem muitos artistas talentosíssimos na nossa cidade, maravilhosos. Verdade. Assim, é lindo o trabalho dele, porque eu já vi muitas coisas. Mas infelizmente não tem uma veia de produtor, que é aquele teatragem. Sim. Infelizmente. E aí eu acho que hoje o que o nosso município está precisando é de uma capacitação de produtores, que tem muita gente. verdade. A gente tá aqui. Infelizmente, não Chama consegue nós. fazer uma produção verdade. de trabalho, porque a cultura criativa hoje em dia está em alta, né? E por mais que estivesse nessa recuperação devido ao período pandêmico, as coisas estão começando a caminhar. Mas enfim, eu estou muito feliz por toda essa galera que apoia a gente. Inclusive, irei ler uma carta no dia da estreia, agradecendo essas pessoas. A todos. E fazer uma grande reflexão, porque às vezes a pessoa, todo mundo, político não apoia, mas às vezes a gente não sabe votar no político certo. Né? E o Ou então político eles tem mudam a depois, né? obrigação. Depois eles mudam, né? E o político tem uma obrigação, sim. Sim. Mas nessa fase que nós estamos vivendo, onde a arte é criminalizada, a gente realmente precisa entender e nunca abrir mão de sempre estar atento a cobrar, Sim. a buscar
E acima de tudo, lutar pela Porque é arte, como pelo eu que você falei, acredita. e é como eu falei, como você disse assim, o político tem obrigação, sim. Que às vezes até as pessoas falam, né? Ai, mas ele tinha que fazer mesmo, ai, não sei o quê. Tá, mas Aí eu penso assim, tá, tantos outros também passaram pela gestão de Maranguape e não fizeram. Por que que cobram só de um? Né? A mesma forma de, ele tem que fazer assim, tem, tantos outros também deveriam ter feito e não fizeram, né? E o Átila tem um compromisso muito grande, principalmente com o povo daqui, e ele sabe que é a história do teatro, né? Eu acho que ele tá aí correndo contra o tempo, porque foi uma promessa de campanha e eu dele. bati na mesa e eu fui escalado Ele tá justamente... correndo pra isso. Eu vou contar essa história. Eu fui Tu daria um escalado. ótimo secretário de cultura. Eu Ele era pra ser diretor do teatro, a gente tava até comentando dia dele. Por que eu não? tava até brincando com o Átila, eu fui escalado porque eu trabalho na prefeitura, no setor de comunicação. E aí eu fui escalado, coincidentemente, no dia que o Átila teve reunião com os engenheiros do Teatro Municipal. E eu peguei, o Edilson Gomes aqui, o nosso grande artista e tudo mais, que inclusive, digo-vos vocês, que irei estrear com o meu grupo de teatro no Teatro Municipal, né, Tá pelas prefeito? Eu dou logo aquela pressão, Botou logo pra ele na não abrir mão parede. dessa vaguinha de estrear no espetáculo. Mas ele tá correndo, eu não tenho dúvida que ele vai fazer. Terça-feira ele fez uma live, ele disse que tá Falou, bem né? pertinho. Ele E tá correndo agora, mesmo. agora tá buscando captando recurso pra parte estrutural, de iluminação, som, essas partes. Mas eu não tenho dúvida que vai ser um sucesso se você vai estar lá. Você disse que Deus está lá, queira, você vai estar lá. Eu quero no coração, gente. Eu quero mesmo. Aí, agora, a gente vai pro Deixa eu mandar um Gabriel. abraço pro Eudemar, meu querido, que tá aqui. Tá aqui nos Tenho um bastidores, maior né? carinho por ele. A gente precisa marcar pra beber uns gorozinhos lá no Pretinho, viu? Tô precisando. Vou falar agora com o Gabriel, né? O Gabriel, que já deu uma palhinha aqui, super cativante, falante. É uma satisfação conhecer você. Gabriel, você foi chamado para fazer o papel principal, né? Sim. E quando você soube, o Edilson chegou e disse, Gabriel, você vai fazer o Chico, né? Como foi para você receber essa responsabilidade? Porque você está interpretando um dos maiores humoristas. Não tem como as pessoas olharem e não associar, né? Como foi para você receber esse convite? Como foi o teu processo também de criação? Porque você também teve que imergir um pouco no Chico. Como foi esse teu processo? Boa noite, gente. É um prazer estar aqui. Não foi fácil. Eu digo que não foi fácil porque é uma nova coisa. Mas eu aprendi que o Chico sou eu. Chique. Porque, na verdade, o Chico, ele, lá na casa dele, tudo que acontece é culpa dele. Eu me identifico bastante. Quer dizer que tudo que acontece na festa é a culpa do Chico. E aí, eu não subterrei a ação quando eu descobri que eu seria o Chico. Uhum. Aí eu fiquei desesperada, contei pra todo mundo lá de casa. Muito feliz. Uhum. E foi um prazer ser o Chico. Tu teve que, no caso, né? Não sei se o Edilson te apresentou a isso ou você mesmo foi atrás. Tu teve que, tipo, ler um pouco mais sobre a história dele, ver vídeos dele. Tu realmente, porque todo mundo fala, quando você vai se preparar pra fazer um papel, é uma pessoa, vou dar um exemplo, né? Fuma muito, ou é usuário de droga. Às vezes as pessoas vão lá no local e vivenciam para Se poder chamam os passar. laboratórios, né? Você fez isso também? Você foi pesquisar um pouco mais sobre o Chico, saber como é que ele se comportava? Sim, eu pesquisei bastante quando eu descobri. No outro dia eu já estava lá pesquisando. Uhum. Sobre a história dele, para mim entender como ele reagiria. Eu, como Chicanísio, como reagiria ao saber que a sua família ficou pobre do dia para noite. Uhum. E aí eu fui pesquisando até que cheguei aqui. Gente, Legal. e eu, assim, não tenho dúvida que vai ser um sucesso, porque o Gabriel é super ativo, super falante, e tem a direção do Edilson, acho que o Edilson fica direto lá, né, dando uma olhadinha em tudo. Já tô criando. É? Férias lá em casa. Já mora com o Edilson. A mãe dele diz assim, tá roubando meu filho, vai ter que dividir aquela guarda. Um abraço pra turma da Luz, Beijo, Dá um mãe, abraço te pra amo. tua mãe. Gente, Se ela for igual a minha. Inclusive, Fica à todo vontade. podcast eu faço questão de Fica à dizer vontade. isso, porque a família dele são grandes incentivadores. Como ele bem disse, não foi eu que descobri ele, foi a família que sabia desse talento que tinha dentro de casa, que não cabia E incentivou, porque é raro, né? Teve o irmão É dele entrou em raro. contato com um grupo que queria levar ele, tal dia, tal hora, tal. E eles apareceram, a mãe dele foi com ele. Então, família
Ele tem um fã-clube de 9 irmãos. Que meu irmão. Tu é o nono Sou o filho. nono filho. É o mais Então, eles têm um novinho. fã-clube, né, em casa. Todo mundo é louco por eles, todo mundo apoia super ele. Isso é maravilhoso. Eu acho que é importante que as famílias possam identificar os talentos de sua casa e incentivar o máximo, porque é muito legal. E a forma como que a família dele trata o talento dele é incrível. E eu acho que o apoio familiar é fundamental, né? Sim. Porque às vezes você fala, como a gente no início a gente falou aqui, às vezes a gente trata a cultura como algo muito, isso aí não dá dinheiro não, vai fazer alguma coisa na vida, né? Alguma coisa. E a família desde cedo incentivar, porque sabe que ele tem talento, então você vai ser um grande artista, Sim. porque tá na sua veia, você tem o apoio da sua família, você tem pessoas ao seu redor que te incentivam e muito sucesso na sua caminhada. Você Obrigada. vai longe, você vai longe. Gabriel, assim, olhando para você, a gente vê que no teu olhar tem um brilho de artista, Tá. né? Eu costumo sempre falar para os artistas aos quais eu trabalho, eu sempre falo assim, bem na lata. Tem pessoas que eu vejo que são cantores e tem pessoas que eu vejo que são estrelas. Mas não é estrela que não é humilde, não, tá? Uhum. É aquela estrela que quando ela aparece, só o fato de ela aparecer, ela se Já destaca. não precisa nem falar, Né? né? E eu quero te parabenizar porque você está numa era muito difícil, que hoje é a era cibernética, em que tudo é fácil no clique, na curtida. Você poderia sim não estar aqui lendo, pesquisando, Sim. se dedicando, conhecendo pessoas que vão te engrandecer na sua vida. Poderia estar só com o celular fazendo dancinha. Gente, não estou criticando quem ganha a vida assim, mas eu acho que quando você busca conhecimento, muito mais você ganha, porque a gente nunca sabe até quando isso aqui vai dominar. Se tiver aí Para um... além do talento dele, as notas dele são maravilhosas na escola. Olha aí. Que é sempre que eu busco muito como é que tá na escola, como é que tá em si. Perfeito. Então, continue assim, se dedicando, estudando. Eu sempre aprendi uma coisa com o meu pai. Ele disse, minha filha, se eu te der dinheiro, pode o dinheiro acabar, mas se eu te der conhecimento, ninguém vai arrancar o conhecimento de você. É verdade. Então, aprenda com isso, aproveite as oportunidades, vão aparecer na sua vida vários outros Edilsons também. Sim. Sempre honre ele, sempre seja grato a ele, e sempre aprenda também com os que forem aparecendo, que as oportunidades, elas aparecem assim. A gente identifica se é uma oportunidade que vem de uma pessoa boa, como a sua família viu a oportunidade de trabalhar com Edilson e caminhe. E incentive também outras crianças, que você Sim, vai claro. ser um incentivador, né? Interrompendo um pouco, eu tenho um elenco. Ele é o Edilson 2, né? Ele é a criação do Edilson. Tem um elenco. Tem de vídeos pro YouTube, onde faz série, filme, sketches, que digo, né? É sketches que fala, é. Tipo a Diná. Tipo a Diná. Isso mesmo, ela é a minha maior inspiração. E ele vai te puxar também para outra coisa. Maravilha. Ele depois dá uma assistida, não sei se chegou, eu te mandei o link do Armorial, e tem ele, eu até disse que eu vi ele descaracterizando, e ele encena muito bem, ele fica no vídeo muito bem, né? É incrível. É o Edilson 2, é a criação do Edilson. É a criação do Maravilha. Edilson. Mas, enfim, gente, assim, a gente vai caminhando pro final, assim, foi muito prazeroso a gente falar sobre cultura, que é algo que às vezes nem é tão valorizado, né? Nem é tão aberto, assim. E eu quis trazer, primeiro pela estreia de vocês, porque eu também vi a importância dessa peça. Como eu disse, quando eu vi, eu não imaginei só aqui. Eu acho que é algo grande que precisa realmente ir para fora, que as pessoas que assistam e vejam, apoiem, incentivem esse projeto, que vocês cresçam e vá muito longe. E muito obrigada, Edilson, por ter aceitado, ter compartilhado também um pouco da sua história. Como você disse, né? Você fala mais do grupo, mas não fala. Só que eu não tinha como falar do grupo e não falar de você, tendo em vista que eu conheci o profissional maravilhoso que você é. Mas muito obrigada por ter aceitado e foi maravilhoso falar sobre cultura com você. Eu amei. Assim, todo mundo que senta aqui é um presente, A né? gente sempre aprende um pouco, Eu aprendi né? muito com a Mônica. A Clara é uma pessoa de luz também, maravilhosa. A gente ficou conversando também com ela e retendo muita coisa boa. E eu fiquei muito feliz por conhecer o Gabriel, por conhecer você, né? Que você continue fazendo isso, trazendo a cultura para dentro da cidade, não deixando as coisas morrerem, sempre levantando as questões que realmente valem a pena na vida. Sim. Que é isso, né? A gente vê aí o mundo tá cada vez mais chato. Isso.
Acho super chato o mundo. Às vezes as pessoas falam sobre expressão, né? Poder se expressar, mas estão se expressando errado. Estão deixando a arte morrer, né? Estão jogando na nossa cara que se comunicar não dá dinheiro. Estão jogando na nossa cara que a arte não dá dinheiro. Mas quando todo mundo ficou trancado dentro de casa, foram ler livro, foram ver filme, foram procurar trabalhos de artistas. Sim. Então, muita coisa pode morrer lá na frente. A gente nunca sabe, mas a gente nunca pode deixar morrer a arte, né? Então, obrigada. Eu vou para a peça. Eu juro que eu vou, porque eu estou muito curiosa. Vocês não falaram tudo, mas o que vocês falaram já demonstrou desperta, que né? é uma história muito incrível, principalmente quando tu falou que ele volta para vocês, a história é voltar para a cidade para saber a essência do riso. Ele era o mestre, Chico Anísio era o mestre do riso, né? É tanto que a multiplicidade de personagens que ele fazia era incrível. Então, parabéns. E se eu for começar a falar aqui, eu continuo falando até amanhã. Agora eu vou deixar para você fazer as considerações finais, o Gabriel também depois. Gente, muito obrigado mesmo pelo convite. Né, cara? Eu fiz questão que o Gabriel venha caracterizado pelo primeiro personagem dele, que é o Alfininho, inclusive uma homenagem a um circo do Rapadura, que é um circo genuinamente de Maranguape. Todo mundo conhece. E ele decidiu escolher esse nome assim, porque existe um palhaço criança lá no circo do Rapadura que se chama Alfininho. Eu achei maravilhoso. Partiu dessa ideia desse nome. Então eu fiz questão de trazer ele desse jeito, justamente para a gente possa trazer o universo do Bem-vindo a Chico City para a tela, né? Então, desde já, muito obrigado pelo convite, muito obrigado mesmo. Eu estou muito feliz que é uma oportunidade de a gente mostrar um pouquinho do nosso trabalho. E, para além disso, mostrar um pouquinho do trabalho, que inclusive quero deixar o convite aberto para as pessoas que queiram fazer teatro, não tem idade, né? O grupo é aberto, não tem questão de experiência. Por exemplo, 90% do grupo são pessoas que nunca tiveram experiência no teatro. Então tu fica recrutando ainda pessoas, né? Sempre está aberto. Porque às vezes a gente deixa essa ideia de trazer sempre o talento que a gente às vezes está indo escondido, né? Tem muita gente que eu não vou porque eu não tenho experiência, mas tipo a Denise, que é uma atriz maravilhosa do grupo, entrou lá, eu não sei dançar hoje, tá dançando. Eu não sei cantar hoje, tá cantando. Eu não consigo atuar hoje, tá atuando. Então são limitações que às vezes a gente coloca aqui. Então o grupo tá aberto para quem tem experiência, para quem não tem experiência. Vá no Grupo Harmonia Teatro, nossos encontros todas as terças e quintas, às 18h30 até às 21 horas. E o nosso espetáculo Bem-vindo a Chico City, lá na casa do Chico Anísio, Rua Chico Amador, Parque das Rosas, aqui em Maranguape, entrada gratuita a partir às 20 horas em ponto, tá bom? Quer falar alguma coisa, Gabriel? Sim, eu quero agradecer pelo convite, você também. É um prazer estar aqui. Eu também quero agradecer a minha família, que eu tenho certeza que está me assistindo, por sempre me apoiar nos meus sonhos. E é isso. Eu não gosto de falar muito, que senão eu choro. Gente. Eu também sou do mesmo jeito. Eu vou mandar um abraço pra Meli também, que tá assistindo a gente. Diga Megamerra. Gente, é os bastidores dele, né? Não conheço. Mas, enfim, gente, muito obrigada por vocês terem ficado aqui até o final. A gente tentou, né, controlar mais o tempo, porque da vez passada a gente passou 2 horas conversando, mas eu acho que agora hoje deu certo. Se for um tempo produtivo. Pode. Eu tenho uma pessoa na minha vida que existe o Edilson artista antes e existe o Edilson artista hoje. Que é o Jailson, meu esposo. Vamos fazer igual como fez no da Claro. Jailson, vem aqui. Já se for quer te conhecer. Tem que conhecer. Porque ele, Não dá, ele pensa muito igual a mim. Aqui, ó, o que é o da veia Os depois conflitos dele. artísticos. Os conflitos artísticos, mas acho que só um pouquinho para tu aparecer na tela. A gente tem nossos conflitos artísticos, mas eu nunca imaginei que a gente pudesse dar tão certo artisticamente. Porque é muita coisa que a gente pensa igual, muita, assim, a ideia de a gente... Você tem um parceiro mesmo, né? Não só de vida, mas até de projeto. Né? Eu tinha uma ideia de figurino, e aí ele tinha uma ideia de figurino, a gente mesclou essa ideia e saiu esse resultado. Que ele incrível. Que figurinos, ele que faz a maquiagem. Fala oi, pelo menos. Oi, gente, tudo bom? Oi. Gente, é isso. Assim, a gente encerra, né, com esse final aqui feliz. Muito obrigada por terem ficado até o final. A gente não estava ao vivo, né, Eldemar?
vai depois que vai subir, né? Tava ao vivo no YouTube. Tá ao vivo então. Eu pensei que não tava. Mas enfim, a gente já tá aí, já. Não, aqui é de boa. Ninguém tá nem aí, não. A gente erra, vai pra fora. Eu gosto assim, de natural. Então compartilhem, né? Quem quiser conhecer um pouco mais sobre essa peça, conhecer um pouco mais sobre a cultura, né? A gente falou muito sobre cultura, realmente o objetivo desse encontro era falar sobre cultura. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o feedback de vocês aí nos comentários. E até a próxima. Valeu! Tchau, pessoal.